Olá pessoal, eu sou a Isabela Furbino de Human Intelligence aqui da Solids e esse é o primeiro vídeo da nossa série sobre metodologia DISC. Antes da gente entrar propriamente na metodologia, vale lembrar e ressaltar que o estudo sobre o comportamento humano é muito antigo. Desde lá na Grécia Antiga, os gregos, já quando ficavam nas ágoras pensando, refletindo sobre o comportamento humano, já conseguiam perceber que nós tínhamos 4 tipos muito fortes de comportamento. Então eles já segmentavam desde aquela época em 4 formas o próprio comportamento humano. Naquela época, o que eles tinham a favor deles como recursos eram os 4 elementos. Então eles usavam a água, a terra, o ar e o fogo para nomear cada um desses tipos de comportamento. Depois dos gregos, depois que se passou um tempo desse estudo, veio Hipócrates, um grande filósofo, em 370 a.C., que estudou bastante a fisiologia humana. Naquela época a gente já saiu um pouquinho da questão dos 4 elementos e já começava mais a entender o próprio corpo humano e a fisiologia dele. Hipócrates, nesses estudos, percebeu que nós também tínhamos 4 tipos muito fortes de comportamento e que eram muito marcados por 4 fluidos do corpo humano, 4 líquidos que, segundo ele, eram os que mais predominavam no nosso corpo. Esses 4 fluidos eram a bilis amarela, que ficava localizada no fígado, o sangue, que segundo ele ficava localizado no coração, o fleuma, que ficava localizado no pulmão, e a bilis negra, localizada no baço. Vale lembrar, pessoal, que a gente está falando de uma época muito antiga. Hoje em dia, muito se avançou, principalmente com relação à própria fisiologia humana, então a gente já sabe que não existem essas localizações fixas. O sangue, por exemplo, está em todo o nosso corpo. Mas lá naquele tempo, em 370 a.C., era assim que a gente conseguia segmentar. Passados os estudos de Hipócrates, veio Galeno, que também foi um filósofo muito importante, que aí, em 190 depois de Cristo, continuou seguindo nessa linha da fisiologia e criou os tipos fisiológicos. Ele também validou essa questão dos 4 estilos de comportamento e pegou todos aqueles fluidos que Hipócrates lá atrás já tinha validado e levantado e elencou com alguns nomes. Quando uma pessoa tinha a prevalência de um determinado fluido, ela tinha algumas dessas denominações, que são colérico, quando a bilis amarela predominava naquele indivíduo, sanguíneo, quando o sangue predominava, fleumático, quando era o fleuma que predominava, e melancólico, quando falamos de uma predominância da bilis negra. Então, a gente já começa a perceber nessas novas nomenclaturas do Galeno algo que parte um pouco mais para denominações de fato do próprio comportamento. Até mesmo quando a gente fala sanguíneo, melancólico, isso já traz um pouquinho mais daquela sensação de ser realmente um estilo comportamental. Passado muito tempo, muito se estudou sobre o comportamento humano e o grande fundador, criador da metodologia DISC foi William Marston. Ele era um psicólogo norte-americano que estudou muito sobre esses 4 estilos de comportamento e chegou nessa nomenclatura, DISC. Vale lembrar que essa é uma sigla em inglês, então o D, o I, o S e o C se remetem às iniciais dessas palavras que são escritas naturalmente pelo William em inglês. Aqui a gente vai trabalhar com a tradução para o português. O D, no caso da metodologia DISC, é o dominante, o I é o influente, o S é o estável e o C é a conformidade. Uma curiosidade, pessoal, que vale ressaltar para vocês é que a metodologia DISC, como o próprio nome diz, ela é uma metodologia, ela não é um teste. Às vezes, erroneamente e cotidianamente, a gente chama alguns testes comportamentais de DISC, mas DISC é o nome de uma metodologia que originou e embasou esses testes. Só para a gente entender um pouquinho melhor como funciona, o dominante, segundo os estudos do William Marston, era aquela pessoa que se arriscava muito, que era muito enérgica, que tinha muita energia, que lá atrás, nos tipos fisiológicos, era aquela pessoa sanguínea, que tinha o sangue como predominante. O I, do influente, era aquela pessoa que se comunicava muito bem, que estabelecia muitas conexões, que tinha muitas interações, que era mais otimista, bem pra cima, bastante criativo, e ele equivalia ao colérico, onde a bilis amarela predominava. O S, que é o da estabilidade, é aquela pessoa que, como o próprio nome diz, busca e preza por mais estabilidade, é mais calmo, bem paciente, um bom ouvinte, uma pessoa bem organizada e remete pra gente ao fleumático,
que era quando o fleuma predominava lá nos estudos anteriores. E por fim, o C, da conformidade, diz pra gente sobre aquela pessoa bem metódica, muito detalhista, muito estudiosa, focada, que aí remete pra gente ao melancólico, que era quando a bilis negra predominava naquele indivíduo. Aqui na Solids, quando a gente desenvolveu o nosso estudo sobre gestão comportamental, nós começamos a perceber que esse nome, o DISC, ele causava um certo mal-estar em algumas pessoas. Por que desse mal-estar? Muitas vezes nós tínhamos um resultado de uma pessoa que tinha como comportamento predominante a dominância e a influência e uma outra pessoa que tinha como comportamento dominante a estabilidade e a conformidade. Só que essas duas segmentações, esses dois nomes especificamente, esses dois conjuntos, começavam a causar um mal-estar. Muitas pessoas, quando recebiam um resultado de conforme e estável, tinham uma vontade, um anseio de serem dominantes e influentes. Os próprios nomes, dominância e influência, já trazem consigo um peso muito forte, um peso de uma relevância, de algo positivo. E muitas vezes quem se identificava como estável e conforme se desagradava, não ficava satisfeito com esse resultado. E quando nós falamos de comportamento humano, pessoal, a gente que estuda e entende sobre isso, sabe que não existe um comportamento melhor do que o outro, e sim um comportamento mais adequado para uma situação do que outro. Ninguém é melhor do que ninguém devido ao seu estilo de comportamento dominante. A gente está em pleno desenvolvimento, sempre, a todo momento, mas o que a gente deve entender é: o que eu faço hoje contempla as minhas competências ou eu preciso me desenvolver mais? E não se comparar a um outro tipo de perfil. Então, nós aqui na Solids decidimos mudar um pouquinho essa nomenclatura. Pra gente, o D de dominante equivale ao executor, o I de influente equivale ao comunicador, o S de estável equivale ao planejador e o C da conformidade equivale ao analista. Agora a gente acaba com esse mal-estar. Nós temos uma pessoa que é comunicadora executora, outra que é planejadora analista e nenhum mal-estar nesse sentido. Esses nomes não indicam nada, nem uma predominância, nem algo extremamente positivo ou influente, e nomes que de fato indicam o que quer dizer aquele estilo de comportamento propriamente dito. Então, os próximos 4 vídeos serão sobre cada um desses estilos de comportamento para que a gente entenda melhor de fato quais são os traços, as características e principalmente os valores de cada um dos 4 perfis comportamentais. Se você quer descobrir um pouco mais sobre o seu estilo de comportamento e também sobre o estilo de comportamento das pessoas que trabalham com você, de todas aquelas pessoas da sua organização, entenda um pouco mais sobre o Profiler, que é a nossa ferramenta de mapeamento de perfil comportamental, que vai te entregar uma série de informações sobre esse estilo de comportamento seu e dos seus colaboradores. Essas informações vocês vão encontrar no nosso site, que está aqui na descrição do vídeo. Fiquem super à vontade para entender um pouquinho mais sobre o que é o Profiler e para se conhecerem e conhecerem aos outros cada vez mais.